Olá, seja bem-vindo ao A Voz do Balanço, o canal que traduz a linguagem dos números para você, investidor. Imagine uma empresa que conseguiu ganhar dinheiro até com os subprodutos das suas minas. Sim, vender o que era resto pagou toda a conta e ainda sobrou troco. Essa empresa existe e ela acaba de divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2026. Hoje você vai entender, de uma vez por todas, se a Vale ainda está no jogo ou se já fez o seu melhor. Nós vamos esmiuçar o relatório de desempenho da Vale num T26, publicado agora em abril de 2026. Você verá números, sim, mas traduzidos em histórias que fazem sentido para o seu bolso. Faremos uma análise independente, didática e direta ao ponto. E não se preocupe, você não precisa ser expert em contabilidade, só precisa ter vontade de aprender. Já vou adiantando, nem eu, nem este canal, damos recomendação de compra ou venda de ações. A decisão é sempre sua. Nossa missão é te dar a informação da melhor qualidade possível para você decidir com segurança. Se você quer ficar por dentro dos balanços das maiores empresas do Brasil e da Europa, se inscreva agora no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo. E fique de olho na nossa playlist com dezenas de análises completas. Bora lá! Antes de mais nada, deixa eu te situar. Estamos em abril de 2026. O mundo está sedento por metais. A transição energética pede cobre e níquel, e o aço ainda move a economia global. É nesse mar de oportunidades que a Vale navegou num T26. O CEO, Gustavo Pimenta, definiu bem: foi um início de ano sólido, com execução disciplinada. E o que isso significa em números? Significa que mesmo com o câmbio jogando contra, a Vale entregou um EBITDA pro forma de quase 3,9 bilhões de dólares. Isso é um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2025. E aqui vai uma pausa rápida que vai facilitar a sua vida. Toda vez que você ouvir pro forma, pense em um número limpo. É o resultado ajustado, que tira da conta eventos que não se repetem, como despesas pontuais com Brumadinho ou baixas contábeis, para mostrar a verdadeira força operacional da empresa. É o número que realmente interessa para comparar trimestres com justiça. E o lucro? O lucro líquido pro forma veio em 1,9 bilhão de dólares, um salto de 29%. A empresa não só vendeu mais minério de ferro, cobre e níquel, como vendeu a preços melhores. Mas calma, tem um detalhe: na comparação com o quarto trimestre de 2025, houve uma queda. Por quê? Porque o final do ano passado foi atipicamente forte, e o começo do ano costuma ter um ritmo sazonal mais lento, além do impacto da valorização do real. Na prática, ano contra ano, a Vale cresceu, trimestre contra trimestre, ela apenas desacelerou. Vamos ao que mais pesa no bolso da Vale: o minério de ferro. O EBITDA de fino subiu 5%, para 2,4 bilhões de dólares. Pode parecer pouco, mas acredite, é uma vitória. A Vale conseguiu um preço realizado melhor, de 95,80 dólares por tonelada, e vendeu mais volume. Só que os custos subiram. O famoso C1 chegou a 23,60 dólares por tonelada, um aumento de 12%, pressionado pelo câmbio e por um efeito de giro de estoque. As pelotas sentiram mais a pressão, com queda de 11% no EBITDA. Mas veja que interessante, a estratégia de portfólio da Vale brilhou. A empresa manobrou o mix de produtos como uma orquestra. Ela vendeu muito mais material de alta qualidade, como o Midgrade Carajás, e surfou nos prêmios de mercado. A cereja do bolo é o projeto Serra Sul mais 20, com 86% de avanço físico, já testando as correias transportadoras. Mais receita vindo aí no segundo semestre. Agora, segura na cadeira. Se o minério de ferro é o coração, os metais básicos são o motor turbo desse balanço. O EBITDA da VBM disparou 116%. Foi de 554 milhões para 1,2 bilhão de dólares. Sim, mais que dobrou. No cobre, o EBITDA foi de 949 milhões, alta de 74%. A receita explodiu com os preços do metal e do ouro nas alturas. E tem o número de cair o queixo. O custo all-in do cobre ficou em 642 dólares negativos por tonelada. Isso mesmo, negativo. As receitas com subprodutos, como ouro e prata, pagaram todo o custo de produção e ainda geraram caixa excedente. Salobo e Sossego estão literalmente imprimindo dinheiro. No níquel, a história de redenção continua. Depois de anos difíceis, o EBITDA saltou para 277 milhões, um aumento de 576%. As minas de Sudbury e Voisey's Bay, no Canadá, finalmente voltaram a ser competitivas. O custo all-in despencou 48%, para 8.184 dólares por tonelada.
A estratégia polimetálica está, enfim, entregando o que prometeu. A operação foi bem, mas e o bolso da empresa? A geração de caixa livre recorrente foi de 813 milhões de dólares, 61% maior que no ano anterior. O caixa operacional veio forte, impulsionado justamente pelo maior EBITDA. Porém, e sempre há um porém, a dívida líquida expandida subiu para 17,8 bilhões de dólares. E aqui vai a explicação simples e direta. A Vale pagou 2,7 bilhões de dólares em dividendos e juros sobre capital próprio. Foi uma chuva de dinheiro na conta dos acionistas, mas que saiu do caixa e aumentou a alavancagem. A relação dívida-EBITDA ainda está controlada em 1,2 vezes, mas é um ponto de atenção. A empresa escolheu, conscientemente, remunerar o acionista agora, usando o colchão financeiro que construiu. E a Vale do futuro? Ela está sendo construída agora. O CAPEX, o dinheiro investido, foi de 1,1 bilhão de dólares, alinhado com o planejado, mas com foco menor em projetos novos de crescimento e mais na manutenção do que já existe. O que faz sentido diante de um mundo ainda incerto. Em sustentabilidade, os avanços são concretos, mais 2 barragens saíram do nível de emergência, já são 80% de redução desde 2020, e a empresa anunciou os primeiros navios Guaibamax movidos a etanol, mirando 2029. É a Vale tentando limpar a própria imagem e se posicionar para um mercado que cobra cada vez mais responsabilidade. E chegamos à pergunta que não quer calar: o jogo já foi jogado ou ainda tem espaço? Considerando os números pro forma dos últimos 12 meses, um EBITDA anualizado de cerca de 16 bilhões de dólares, uma dívida líquida expandida de 17,8 bilhões e um valor de mercado por volta de 55 bilhões de dólares, estamos falando de um EV/EBITDA de aproximadamente 4,5 vezes. É um múltiplo baixo historicamente, mas que reflete o prêmio de risco que o mercado ainda atribui à empresa, seja por questões geopolíticas, seja pelas dúvidas sobre a economia chinesa. E o que os grandes players de Wall Street acharam? Preparei um resumo para você. Na ponta compradora, Goldman Sachs e Citi seguem firmes na recomendação de compra, com preço-alvo de 18 dólares para a ADR. Eles enxergam a virada dos metais básicos e acreditam que a empresa ainda não foi totalmente precificada. BTG Pactual projeta um retorno em dividendos de quase 9% em 2026 e classifica a ação como vencedora. Para eles, a festa continua. Na linha da cautela, Bank of America até levou o preço-alvo para R$ 95,00 em Vale 13,18 dólares em ADR, mas rebaixou a recomendação para neutra. UBS e Barclays seguiram o mesmo caminho, com preços-alvo entre 16 dólares e 17 dólares. O argumento é que o valuation já subiu muito, e com um rally recente de mais de 30% no ano, o Barclays acredita que a ação já precifica um minério de ferro bem acima do valor atual de mercado. É a máxima do mercado. O preço subiu tanto que o risco de correção ficou mais alto. O veredito do A Voz do Balanço. Este balanço mostra uma Vale operando com maestria, especialmente nos metais. Mas a divisão entre os gigantes do mercado deixa claro que, neste nível de preço, a margem de segurança já não é mais a mesma de meses atrás. A empresa gera valor, sim, mas exige estômago e timing. E é por isso que eu sempre repito: nossa análise é o ponto de partida, jamais o destino final do seu dinheiro. Não é recomendação de compra. Se você busca segurança, talvez seja a hora de entender melhor esses riscos. Se você acredita na história de longo prazo do cobre e do níquel, a dança pode continuar. A escolha, como sempre, é sua. Gostou do formato? Aprendeu algo novo? Então deixa aquele like, se inscreve no A Voz do Balanço e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. Não se esqueça de explorar nossa playlist com análises completas das maiores empresas brasileiras e europeias. Os links estão na descrição. E me conta aqui nos comentários, você acha que a Vale ainda tem fôlego ou o melhor já passou? Um abraço e até o próximo balanço.